Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou dar algumas dicas para vocês que fazem exercícios em áreas externas, que fazem exercícios ao ar livre. Então eu vou dar algumas dicas para vocês conseguirem um bom local para vocês treinarem e para vocês escolherem o local que vocês vão se exercitar. Se você ainda não é inscrito no canal, já aperta aqui embaixo onde está escrito inscrever-se para você ficar de olho nas próximas dicas e para você ficar por dentro sempre das novidades que a gente vai dar por aqui. Bom, então a primeira dica que eu queria dar para vocês é você ficar atento à distância que tem o local. Se você vai fazer corrida, caminhada ou bike, você tem que ver qual que seria a extensão desse local que você vai treinar. Eu vou falar depois alguns locais que a gente usa aqui na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Eu vou mostrar para vocês o que esses locais têm de interessante. Se você vier fazer algum treino por aqui, ou se você já mora aqui, para você pegar essas dicas e você experimentar esses locais. Se você não mora aqui na cidade de Piracicaba, eu sugiro que você veja um local que tenha uma boa extensão para você fazer os seus treinos. Porque se você for fazer um treino de corrida, por exemplo, de 5 quilômetros e você vai treinar num local, numa pista que tem apenas 500 metros, o seu percurso vai ficar um pouco cansativo. Então seria interessante você ver qual é o percurso que você vai realizar, quanto tempo que você vai fazer esse percurso e qual que é a extensão dessa pista de corrida ou de caminhada. Uma segunda dica interessante é você ver se o local ele tem bastante árvores. Dependendo do horário que você for fazer os seus exercícios, vai ser interessante você pegar um pouco mais de sombra para você não desgastar tanto o seu corpo, para que o seu corpo não se aqueça tão rapidamente. Esses locais que tem bastante árvores, que tem bastante sombra, eles são um pouco mais agradáveis se você não conseguir treinar muito cedo ou muito no final da tarde. Para quem não consegue muito cedo, principalmente nessa época agora do verão, né, que o sol nasce muito cedo, é bem legal você treinar num local que tenha mais sombra, num local que tenha bastante árvores, a temperatura vai estar muito mais agradável e você não vai pegar tanto sol para você fazer os seus exercícios. E se você não tem disponibilidade para fazer nesses horários do início da manhã ou do final do dia, mais ainda que você tem que estar atento a esse ponto, que você tem que escolher um local que tenha bastante sombra. E uma outra coisa que é interessante para quem faz treinos de força, quem faz treinos funcionais nesses locais, você tem que ver qual que seria a estrutura que o local oferece. Alguns parques, alguns locais que dá para você fazer atividades físicas externas, você consegue encontrar aquelas barras para você fazer exercícios para as costas, você consegue encontrar alguns pontos que são interessantes para você fazer alongamento, algumas barras de alongamento, aquelas pranchas, né, inclinadas para você fazer abdominais. E se você levar alguns materiais, você consegue também colocar nesses locais e você consegue fazer mais exercícios ainda utilizando esses locais, essas barras e esses acessórios que eles disponibilizam. Para quem vai fazer treinos funcionais, isso é quase que uma obrigação. Dá para você fazer exercícios de força, exercícios funcionais sem essa estrutura, né, sem as barras, mas você vai ter uma gama menor de possibilidades e de movimentos que você vai executar se você não tiver a estrutura. Quando tem a estrutura, você consegue fazer mais coisas, você consegue variar mais o seu treino. E a última dica é você observar se você tem um ponto de água nesse local. Se você vai fazer um treino mais longo e você não tem água disponível, você tem que ficar atento para você levar a sua garrafinha, ficar atento na temperatura da água, levar uma água bem gelada se tiver um dia muito quente, porque essa água ela vai acabar esquentando e vai chegar no final do treino, ela não vai estar agradável para ser consumida. E se você tem uma torneira ou um bebedouro no local, facilita bastante. Se você vai fazer um treino também muito longo de corrida, de caminhada, de bike, é legal também você ter a torneira para você conseguir molhar o rosto, para você conseguir regular um pouco mais a temperatura do seu corpo. Isso vai ser bastante agradável para você. Então, se tiver um ponto de água, vai te ajudar bastante. E é claro que você tem que ficar atento também à distância desse local até a sua casa. Não que isso seja uma condição que vá te impedir de fazer exercícios físicos, é claro que não. Se for um local que te agrade, um local que seja confortável para você, que tenha sombra, que tenha uma pista legal para você correr e caminhar, que tenha estrutura para você fazer exercícios funcionais, tenha ponto de água, não importa a distância da sua casa, se você tiver acesso, claro, se você tiver carro, moto,
Você vai conseguir chegar lá do mesmo jeito e se esse local for agradável para você, vale a pena você frequentar esse local, mesmo que ele seja distante da sua casa. Mas fique atento, porque às vezes um local que é muito distante do local que você mora pode ser um pouco desconfortável na hora que você tá, naqueles dias que você tá com um pouco de preguiça ou naqueles dias que você tá com o seu horário muito corrido. Você vai acabar gastando muito tempo e talvez você deixe de fazer os seus treinos porque você vai ter que se deslocar até lá, você vai pensar no trânsito, no tempo que você vai gastar, na gasolina, dentre outros fatores. Então, se isso for algo que pode te impedir, sempre procure um local que seja mais próximo da sua casa. Nem que você tenha um local que você gosta muito, que seja mais distante, e um outro local, uma praça, algum local público que seja um pouco mais próximo da sua casa e que você consiga acessar com mais facilidade para esses dias que você tiver com a sua agenda um pouco mais cheia ou que você não queira se deslocar por tanto tempo para você conseguir se exercitar. E agora eu vou mostrar a sugestão de 2 locais aqui em Piracicaba. São locais muito interessantes para quem corre, para quem caminha e para quem faz bike. E também é muito legal usar esses espaços para você fazer exercícios funcionais. Esses dias eu estava caminhando com um aluno e a gente viu algumas pessoas, um grupo de pessoas fazendo uma aula de jump ao ar livre, um local super gostoso, uma aula super agradável. Então esses locais são muito interessantes para quem quiser se exercitar. E eu vou mostrar um pouquinho agora para vocês. Bom, agora são 11h10 da manhã, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul. Dá para ver que tem bastante sombra, tem bastante árvore. A pista está bem tranquila e mesmo nesse horário a gente pega bastante sombra, então fica bem agradável para fazer atividade física, para correr, caminhar. É um local bem interessante. Aqui tem a pista de corrida, né, e de caminhada. E ali do lado tem a ciclovia também para quem quiser fazer exercício com bike. Também é um lugar bem legal. E aqui a gente tem aquelas pranchas para fazer abdominal, tem ali algumas barras, dá para fazer alongamento. Então dá para fazer um circuitinho funcional, quem quiser trazer elástico aqui dá para apoiar os elásticos, fica bem interessante. E aqui é interessante que tem algumas torneiras também. Se você não quiser tomar a água daqui, é até interessante para você molhar o rosto. Às vezes está um dia mais quente, acaba sendo bem interessante você ter essas torneiras disponíveis nesse trajeto. Essa aqui é a Avenida Renato Wagner, então a gente tem a ciclovia e tem ali a pista para corrida e caminhada. Ela foi reformada não faz muito tempo, então está um espaço bem legal para fazer atividade física, bem gostoso. Hoje está nublado, mas em dias normais costuma bater um pouco mais de sol, então tem que pensar um pouco mais o horário que vai vir fazer exercício, né? Tem uma torneira aqui também no final da avenida, né? Final ou começo, depende de onde você está vindo.
Também ajuda para ponto de hidratação, ou se você precisar molhar o rosto. Bom, então como vocês puderam ver, esses dois locais, eles são bonitos, eles têm bastante natureza, são locais muito agradáveis, eles têm um bom movimento de pessoas, então você fica até mais motivado, né, de você ver tantas pessoas se exercitando, isso acaba até te dando um ânimo a mais para você fazer o seu treino, e eles têm essas vantagens, essas características que eu apresentei para vocês. Se você não é de Piracicaba e você vier para cá algum dia, experimente conhecer esses locais e fazer o seu treino lá também. Eu agradeço muito a atenção de vocês, um abraço e até a próxima!